Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida. A Carta aos Hebreus. O Evangelho é vida, meus irmãos, graça e paz, seja bem-vindo. Nós estamos falando dessa carta maravilhosa, Hebreus. Você está preparado para aprender coisas maravilhosas? No versículo 1, já falamos a respeito do panorama de todo o livro e falamos muito claramente que Jesus, ele é apresentado como superior a todas as coisas. E os primeiros versículos dizem que Jesus é superior aos profetas. E como Deus falava antigamente? Veja que os hebreus, eles queriam voltar ao sistema de profecias, de adivinhações, de anunciar coisas do futuro. Eles tinham um pouco dessa necessidade. Então vem o escritor de Hebreus e diz: Jesus é superior, Jesus é maior. E quem está em Jesus não precisa desse sistema de culto antigo, de revelações a respeito de algum assunto da vida, porque tudo está revelado em Jesus Cristo. A nossa vida, o nosso chamado, o nosso propósito, o nosso presente, o nosso passado, o nosso futuro, a nossa prosperidade, a nossa saúde, tudo está convergido a Cristo e Cristo está em nós. Então veja que se você entender que Jesus é superior e melhor, você vai entender o livro de Hebreus com uma clareza muito grande. Mas vamos agora partir para o versículo número 1. Olha só: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Veja que Hebreus capítulo 1, verso 1 está falando que Deus falava antigamente de muitas maneiras pelos profetas. No versículo 2 diz: a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Que passagem maravilhosa! Essa é uma das passagens que mostra, que define a natureza de Cristo. Existem mais outras 3 passagens que são centradas em mostrar a natureza a divina de Jesus Cristo. São elas João capítulo 1 inteiro, 1 ao 18, Filipenses 2, do 5 a 11, Colossenses 1, do 15 a 20 e Hebreus, do 1 ao 3. Veja que essas passagens são as passagens do Novo Testamento que mostram a natureza de Jesus Cristo, a grandeza da natureza de Cristo. Então, aproveitando aqui, nós vamos ler rapidamente João, capítulo número 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha só, se você continuar lendo, você vai ver o escritor aqui, o João, exaltando a Cristo, mostrando a sua natureza tão tremenda, poderosa, divina, como o escritor do próprio Hebreus está fazendo. Mas se nós formos para Filipenses, no capítulo 2, no verso de número 5, nós vamos ler assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo o qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na semelhança de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua que confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja como é maravilhoso esse texto de Filipenses,
né? Filipenses é uma carta da alegria. Em Colossenses, no capítulo 1, no verso de número 15, está falando: Ele é a imagem do Deus invisível. Olha, muito parecido com Hebreus. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo, a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, pois foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Veja que são as 4 passagens que revelam de uma maneira maravilhosa a grandeza de Cristo, a natureza de Cristo. E depois do escritor de Hebreus relatar tão maravilhosas verdades a respeito de Jesus, ligando com João 1, do 1 ao 18, Filipenses 2, do 5 ao 11, Colossenses 1, do 15 a 20, nós vamos agora estudar o texto profundamente. Veja que o texto começa assim. A carta aos Hebreus começa dizendo: havendo Deus antigamente. Então, esse Deus aqui no grego é Theos. Nós vamos entender que significa que é o Supremo, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O livro, ele começa com uma ação de Deus, assim como o livro aos Gênesis, porque ao Gênesis foi escrito também para os hebreus. E agora essa carta está sendo endereçada também a eles. E começa como Gênesis. Deus, antigamente, no grego palai, que significa há muito tempo atrás, em tempos passados, em tempos remotos. O escritor está situando a obra de Deus no passado, não no presente. Antigamente, meus irmãos, não agora. Nós precisamos prestar atenção nesse detalhe. Que havendo Deus antigamente, há tempos passados, há tempos longínquos, Deus falou de muitas formas. Então veja que o escritor está se referindo ao passado daquele povo, aos hebreus. Veja que Deus antigamente tenha falado de muitas vezes, de muitas maneiras. Falado no grego, tem o sentido de anunciar, é a palavra laleu, anunciar, declarar. Ou seja, o que é uma declaração? É clarear de maneira muito forte, é esclarecedor, é deixar 2 vezes claro. Então Deus antigamente falou de tal forma que deixou muito claro para os pais do povo de Israel. Se Deus não falasse, meus irmãos, tudo seria um mistério, tudo seria escuro, tudo seria sem luz. A fala de Deus é luz. Deus deixou claro a respeito da sua obra. Veja que no livro de Gênesis, no capítulo 1, Deus, para recriar a terra nos 6 dias, falou por 10 vezes. E agora o escritor de Hebreus diz que Deus falou muitas vezes a respeito do Filho e a respeito da nossa salvação. Veja que Deus falou com os homens a respeito do seu plano. Nós precisamos atentar para isso também, meus irmãos, porque senão nós vamos pensar que Deus falou com pessoas no individual, para a própria vida, para os próprios caminhos, para viver a vida terrena, e não é bem isso. Deus falou com os pais a respeito do plano de salvação, da obra de Cristo na cruz. Deus falou, não é o homem que fala, é Deus. Talvez esse seja mais um dos motivos pelos quais essa carta é um mistério. Não sabemos quem a escreveu, só sabemos que Deus falou no passado e que Deus está falando agora nessa carta para alinhar o povo de Deus ao tempo do hoje, ao tempo do agora.
Deus estava falando com os hebreus, com aquelas pessoas que estavam passando muitas lutas, estavam querendo voltar para o judaísmo por causa dos cultos judaicos, do sistema ritual do templo, dos objetos do templo, das roupas sacerdotais, das festas da Páscoa, Pentecostes, tabernáculo. Deus está falando com os hebreus. Veja que hebreus, a palavra hebreu significa atravessador. O que é um hebreu? É um cruzador de rios, é um atravessador. Abraão era um cruzador de rios e territórios. Ele saiu da sua terra e foi para a terra que Deus lhe mostrou, e ele atravessou muitos rios, ele atravessou muitos territórios, e Abraão foi o primeiro homem a ser chamado de hebreu. Veja, portanto, que o significado dessa palavra hebreus é cruzar o rio. Deus está falando nessa carta para que os irmãos que estavam tendenciosos à lei, aos profetas e a Moisés, que simplesmente cruzassem o rio dessas coisas antigas para as coisas novas em Cristo. Eles estavam querendo cruzar o rio para voltar de novo a Moisés, a ritos, mas Deus nessa carta está chamando eles a cruzar o rio para viver a novidade de vida, cruzar o rio da lei para a graça, cruzar o rio do judaísmo. Eles estavam namorando o judaísmo, mas Deus estava chamando-os para o cristianismo. Deus estava chamando esses hebreus, esses cruzadores de rios, a cruzar o rio dos sacrifícios no templo para a vida da igreja, pela fé. Não era a vida do templo, daqueles sacrifícios que eles deveriam viver, mas era a vida da igreja. Eclésia, os tirados para fora do mundo e os enxertados em Cristo, não para a lei, mas para viver a vida. Veja, o evangelho é vida. Deus está falando com esses hebreus, esses atravessadores, que eles deveriam cruzar o rio da antiga aliança. A antiga aliança ratificada com sangue de animais para a nova aliança, feita no sangue do Filho. Cruzar o rio de Moisés para estar em Cristo. Veja que Deus antigamente falou a respeito de Jesus pelos profetas, e agora Deus está nessa carta falando novamente aos hebreus para cruzar, para estar em Cristo e viver na mensagem que é falada de Jesus. Olha, Deus, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes nós lemos aqui, Deus falou muitas vezes. Há quem diz que Deus não fala, há quem diz que Deus guarda silêncio, mas Deus falou muitas vezes com o povo hebreu. No grego, polimeros, muitas vezes, muitas repetições. Deus repetiu muitas vezes, muitas variações de palavras, de revelações, de sentenças, de assim diz o Senhor no Antigo Testamento. Então era uma revelação pouco a pouco, parcela a parcela, porção a porção, uma revelação que era progressiva e aumentando, era passo a passo, e era uma única revelação, de muitas maneiras, progressiva, pouco a pouco, com muitas porções, mas uma única revelação, mostrar Jesus, falar de Jesus nos livros do Velho Testamento. Veja que o escritor de Hebreus está dizendo que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, era essa a intenção de Deus, falar muitas vezes de Jesus no Antigo Testamento, de Cristo. Veja que em Gênesis, Jesus é o princípio de todas as coisas. Gênesis 1:1, Jesus é a árvore da vida lá no jardim. Gênesis 2:9, é o sacrifício para vestir Adão e Eva. Gênesis 3:21, é a semente da mulher. Gênesis 3:15, é o cordeiro no altar de Abraão. Gênesis 22:1-13. Mas se nós formos para Êxodo, ele é o cordeiro da Páscoa, ele é o libertador, ele é o cajado de Moisés, ele é o maná que caiu do céu. Se nós formos para Levítico, ele é o sumo sacerdote, e Levíticos é um livro parente de Hebreus, e Hebreus interpreta Levíticos. Ele é o sumo sacerdote, Hebreus 3:1 diz isso, o cumprimento de todos os sacrifícios da lei, da oferta pelo pecado, do holocausto, das oblações, da oferta de paz. Em Números, ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Ele é o que guia e que protege. Ele é o condutor do povo de Deus em Números.
Veja que Deus falou antigamente de muitas maneiras. Em Deuteronômio, ele é a cidade do refúgio. As 6 cidades que Deus preparou para que os homens que cometessem crimes, que não tivessem intenção, pudessem refugiar para não ser pegos pelo vingador do sangue. Ele é a nossa proteção, ele é o nosso amparo em Deuteronômio. Em Josué, ele é o tecido vermelho lá na janela da prostituta Raabe. Ele é o comandante dos exércitos do Senhor em Josué. E ele é o conquistador da terra para nós. Olha que em Juízes, ele é o nosso juiz que se levanta em nosso favor quando somos oprimidos pelo diabo. Em Ruth, ele é o nosso parente, remidor, redentor, o que usa o seu direito de nos dar vida eterna como posse. Em 1 e 2 Samuel, ele é o nosso profeta que traz a palavra do Senhor até nós, o assim diz o Senhor. Em Reis e em Crônicas, ele é o nosso rei, ele é soberano. Veja que em Apocalipse 19:11 diz que ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o que rege todas as coisas. Em Esdras, ele é o nosso escriba fiel, o que escreve a lei em nosso coração. Isso também está em Hebreus 8, do 8 a 10. Ele escreveu as leis como um escriba hábil em nosso coração. Em Neemias, ele é o reconstrutor de tudo que está destruído, o que reconstrói o que o pecado destruiu. Ele levanta os nossos muros, ele é o levantador dos nossos muros. Em Esther, ele é o sábio sentado no portão, o que nos livra da morte com conselhos maravilhosos. Em Jó, ele é o redentor que vive, ele é o que vive para todo sempre. Nós lemos isso em Apocalipse 1:18 e em Salmos. Em Salmos ele é muita coisa, mas ele é o pastor que não nos deixa faltar nada. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na angústia. Ele é o todo-poderoso, onipotente, o qual nós descansamos sobre a sua sombra. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. E veja que em 1 Coríntios 1:30 diz que Cristo foi feito por nós sabedoria de Deus. Ele derrama espírito de sabedoria e de revelação em nós. Efésios 1:19. Em Cantares, ele é o belo noivo, o homem perfeito, que atrai a atenção de todos à sua volta. Jesus é o maravilhoso noivo. Em Isaías, ele é o servo sofredor, o que levou as nossas doenças, nossas enfermidades, nossos pecados, nossas iniquidades, nossas maldições, nosso castigo. Ele é aquele que esteve em nosso lugar, nos substituindo. Isaías 53, 4 e 5. Em Jeremias e Lamentações, ele é o profeta que lamenta e chora o pecado do povo. Veja que em Hebreus 7:25 nós lemos que Cristo vive por interceder por nós. E por isso nós podemos dizer que Hebreus é o quinto evangelho, porque Cristo está intercedendo por nós, assim como Jeremias chorava por aquele povo. Em Ezequiel, ele é o homem de 4 faces, o homem perfeito, o servo sofredor, o rei dos reis e filho de Deus. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha, o que livra sempre seus servos, mesmo em meio à Babilônia. Olha que glória! Em Oséias, ele é o amor sempre fiel, o que ama incondicionalmente. Veja que em Joel, ele é o doador do Espírito Santo, o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele leva nossos fardos. Veja que em Mateus 11, 28 a 30, diz que ele é alívio para a nossa alma, glória a Deus. Em Obadias, ele é o nosso Salvador, aquele que em seu sangue nos limpou dos nossos pecados. Nós podemos ver essa verdade em Apocalipse 1:5. Em Jonas, ele é o grande missionário que leva a palavra da salvação ao mundo, o que anuncia a salvação a todos. Veja que o propósito desse livro é exaltar a Jesus. O propósito de Deus a falar outrora de muitas maneiras é falar de Jesus. Em Miqueias, ele é o mensageiro que tem pés formosos, o que leva a palavra para todo canto. Em Naum, ele é o vingador, o que vence Satanás e o vinga de todos os seus atos na cruz. Colossenses 2, 14 a 16. Em Abacuque, ele é o avivamento, ele é a palavra que ouvimos, o único canal genuíno de despertamento espiritual. Ele é a palavra que desperta. Em Sofonias, ele é o Senhor poderoso para salvar,
o que pode fazer todas as coisas, inclusive nos dar a salvação. Em Ageu, ele é o restaurador da nossa herança perdida. O que Adão perdeu, ele, por sua obra, restaurou. Em Zacarias, ele é a nossa fonte, a fonte das águas vivas, como diz João 7,38, os rios que fluem do nosso interior. Em Malaquias, ele é o filho da justiça, com cura em suas asas. Ele é o justo e o justificador, como diz Romanos 3,26. Então veja que nós lemos aqui que Deus falou de muitas maneiras, em todos os livros, em todos os episódios do Antigo Testamento, a respeito do Filho. As interpretações erradas de hoje. Olha só, meus irmãos, como pode errar a interpretação de um texto como esse? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Qual é o erro de interpretação? É achar que Deus está falando pelos profetas. Esse é o erro de interpretação. Pensar que Deus está usando profetas para falar conosco coisas que nós não sabemos. Mas a palavra diz que o Espírito de Deus nos guia, Romanos 8, 14 e 16, que nós temos a unção do Santo e sabemos tudo, e Deus não está nos guiando mais por profetas, Deus está nos guiando pelo Filho. No Velho Testamento, as pessoas não tinham o Espírito Santo dentro delas, era sobre elas. Mas agora, na nova aliança, nós somos o templo e a morada do Espírito de Deus, 1 Coríntios 3,16. Então o erro é procurar profetas, profecias, viver debaixo de ambientes onde existem essas falsas revelações que são dadas por homens que dizem ser inspirados pelo Espírito Santo, mas não são. E por que não são? Veja, a nós falou-nos nesses dias pelo Filho. Veja que as profecias do Antigo Testamento não eram sobre tem uma macumba na sua vida, tem um feitiço sobre você, a roda gigante vai virar, você está sendo desprezado, você está sendo humilhado, estão te perseguindo. Não, as profecias do Antigo Testamento não se centravam no homem, não eram profecias antropológicas, eram profecias cristológicas. Deus falava com o povo acerca do Messias e Deus exortava o povo a viver a lei. Deus exortava o povo a viver aquela lei mosaica. Era baseado nesses dois pontos, a profecia de outrora. Agora, o erro de hoje é pensar que existem homens que têm coisas a nos dizer que não está no Filho, ou que Deus não disse para nós, porque nós temos a unção do Santo e sabemos tudo. Veja que o erro desses dias é seguir homens que revelam RG, nomes. São todos filhos da carne e do diabo, porque Deus nunca fez isso. Há poucas menções a respeito de ações assim. Por exemplo, Isaías falou o nome de Ciro 200 anos antes do seu nascimento. Isaías no capítulo 45, Ciro nem havia nascido ainda, 200 anos antes de seu nascimento. Mas por que Deus usou o nome e chamou Ciro pelo nome antes mesmo dele nascer? Porque ele seria aquele que libertaria Israel do seu cativeiro de 70 anos. Então veja que era um propósito messiânico, era um propósito para o povo de Deus, para que o Messias viesse. E não há nenhum relato na Bíblia, nem no Novo, nem no Velho Testamento, de reuniões onde Deus fica revelando nomes, RG, SIC, placas de carro. Isso são todas obras de espíritos de adivinhação, espíritos malignos. Não procede de Deus, não procede do Espírito. Veja, nós vamos ler mais uma vez para ficar ratificado. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Veja, Deus nos falou, nós não estamos mais no antigamente, nós estamos no Filho. Esse é o erro
de muitos movimentos, igrejas, pastores, pseudos profetas e o povo que não conhece a palavra e que vai atrás desses movimentos onde o fim é catastrófico. Aplicação pessoal. Bom, como nós aplicamos esse havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas e a nós falou-nos pelo Filho nesses últimos dias? Nós aplicamos sabendo que ao lermos a palavra nós não estamos lendo um livro que foi escrito para o homem, mas foi escrito para o Messias. Não está voltado para as pessoas em si, mas está voltado para o Filho de Deus. E nós temos então a aplicação pessoal, é que Deus falava passo a passo, gradativamente, e hoje nós temos a revelação plena, hoje nós temos o próprio Filho. Eles no Antigo Testamento tinham a sombra, nós temos o corpo, nós temos a substância, nós estamos numa aliança melhor. Essa é a aplicação. E nós não precisamos voltar aos ritos ou procurar voltar aos ritos de cultos, de profecias, de profetas que aconteceram no Antigo Testamento, porque nós estamos em alguém que é superior, em alguém que é melhor, e é o tema de Hebreus, e esse alguém é Jesus Cristo. Então você fica em Cristo e você creia que em Cristo você tem toda a palavra de Deus dentro de você. Romanos 10, 8, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra está em você. A palavra da profecia não está fora de você, não está na boca de um profeta, mas a palavra da profecia, o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo, Apocalipse 19:10, está em nós. Nós temos o testemunho. Veja Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis o quê? Minhas testemunhas. Para ser uma testemunha você precisa ter o testemunho. Nós temos o testemunho do Filho e o testemunho do Filho é perfeito. Eu vou ficando por aqui hoje, que Deus abençoe você e até o próximo estudo a respeito de Hebreus. Nós vamos continuar no versículo 1, graça e paz. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!